Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Franz Alencar, professor de matemática. Hoje nós iniciaremos uma playlist de geometria plana e o primeiro assunto que a gente vai abordar é o assunto de áreas, um assunto corriqueiro, um assunto importante para os vestibulares, tá? Muito importante para o Enem. Então vamos lá, vamos ver as áreas do quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Áreas. A primeira área que a gente vai trabalhar, vai relembrar, é a área do quadrado. O quadrado, ele é um polígono regular, ou seja, quatro lados iguais, que eu vou representar o lado pela letra L, e quatro ângulos também iguais. E os ângulos do quadrado, os ângulos internos, todos medem 90 graus, tá? Então, a área do quadrado é bem simples, não tem complicação. A área do quadrado é lado vezes lado, ou então lado ao quadrado, tá? Pega L e multiplica por L, que você vai ter a área do quadrado. Ou pega o lado e eleva a segunda potência. Bem simples, uma fórmula bem acessível para memorizar. Uma outra coisa importante no quadrado é exatamente esse segmento aqui. Um segmento que une dois vértices não consecutivos, ó. Esse segmento aqui é a diagonal do quadrado, que a gente vai representar pela letra D. Existe uma maneira de a gente calcular a diagonal do quadrado, uma formulazinha, tá? A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de D, ou pode aplicar essa fórmula aqui, ó. A diagonal do quadrado é você pegar o lado e multiplicar pela raiz quadrada de 2, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Então, lado vezes a raiz quadrada de 2. Esse aí seria o cálculo da diagonal de um quadrado, tá bom? Bem, vou fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo para a gente entender melhor. Vou desenhar aqui um quadrado, tá? Então, vamos dizer que o lado desse quadrado ele mede 10. E vamos obter a sua área e a sua diagonal. A área, muito simples. Você pega o lado, que é 10, e eleva ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado. E 10 vezes 10 fica 100. Pronto. E a diagonal do quadrado, né? Então, a diagonal aqui, ó. A gente une dois vértices não consecutivos, né? Esses dois aqui. Ou então, poderia ser também esses dois vértices aqui, ó. As diagonais de um quadrado, elas têm a mesma medida, tá? O mesmo tamanho. Então, a diagonal do quadrado aqui é você pegar o lado, que no caso seria 10, e multiplicar pela raiz quadrada de 2, tá bom? Então, simples, né? A gente fazer o cálculo com a área e o cálculo com a diagonal do quadrado. A próxima figura aqui é uma figura, uma das mais comuns, né? Que nós temos, porque a maioria dos formatos que a gente visualiza tem um formato retangular. Celular, né? A tela do computador, a porta, a janela. Então o retângulo é uma figura bem frequente, né? No nosso dia a dia. Então o retângulo também tem os quatro ângulos medindo 90 graus, tá bom? Quatro ângulos retos. Esse lado que fica na horizontal, ó, esse daqui, a gente costuma chamar de comprimento ou base, que a gente vai representar pela letra H. Esse lado que fica na vertical, né, forma 90 graus com a base, seria altura, ou então largura. Tem esses dois apelidos. Esse lado aqui de cima, ele tem também o mesmo tamanho do lado aqui de baixo, base, comprimento. E esse lado aqui na nossa esquerda aqui, do lado esquerdo da figura, também é a largura ou altura e tem a mesma medida H. Então, a área do retângulo, olha como é fácil, é você pegar o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura. Base vezes altura, então comprimento multiplicado por largura. Também é uma fórmula bem acessível. A próxima figura é um paralelogramo, né? Onde os lados opostos são paralelos. Esse lado aqui na horizontal também vai ser a base. Esse lado aqui inclinado é lado oblíquo. Cuidado, a altura do paralelogramo
exatamente esse segmento que forma 90 graus com a base. Então, esse segmento aqui, ele vai ser, no caso, a altura, tá certo? Deixa eu colocar um tracejo aqui. Deixa eu colocar essa parte tracejada, para a gente não fazer confusão, ó. Então, só para alongar aqui, aqui no caso 90 graus, teríamos a altura. Então, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. É você pegar o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura. Também bem simples aí, tá? Memorizar. E finalmente a última figura que a gente vai tratar hoje é o triângulo, tá? A área do triângulo a gente vai trabalhar hoje com o caso geral. O triângulo é uma figura em que tem outras fórmulas para aplicar, tá? A gente vai ver na nossa segunda aula, a gente vai ver as fórmulas referentes para a área do triângulo, né? Hoje, somente o caso, nessa aula, somente o caso geral. Então, esse lado que fica na horizontal seria a base. Esse lado aqui, ó, segmento, que eu vou traçar de um vértice até a base oposta a esse vértice, é a nossa altura. E a área do triângulo é você pegar o comprimento da base, multiplicar pelo comprimento da altura e dividir por 2. Ou então eu posso reescrever essa fórmula assim, ó. A área vai ser, em vez de colocar b vezes h sobre 2, eu posso colocar 1 meio da base multiplicado pela altura. Então, tanto faz, tá? Ou fica b vezes h dividido por 2, ou então pega 1 meio, metade da base multiplicado pela altura. Essa aí seria a área do triângulo, também bem conhecida. Tá bom? Vamos lá, vamos resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Então, vamos resolver alguns exercícios. A primeira questão, ele pede para obter a área das figuras a seguir. A primeira figura aqui é um quadrado. A gente sabe que o quadrado tem todos os lados iguais, 6. Então, a área do quadrado ela é bem acessível, bem simples de lembrar. É você pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, fica 6 elevado a 2. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que fica 36. Pronto, bem simples, né? A próxima figura aqui é um retângulo. A área do retângulo é você pegar o comprimento da base e multiplicar pela altura. O 8 seria a base, o 5 seria a altura. Então, a área do retângulo é base, que é 8, multiplicado por 5, a altura, e 8 vezes 5, 40. 40 unidades de área. A próxima figura aqui é um paralelogramo. A área do paralelogramo, como a gente citou há pouco tempo, é pegar o comprimento da base, que é 6, e multiplicar pela altura ou largura. Cuidado, esse 5 aqui refere-se ao lado oblíquo, não vai ser a altura. Então, a área do paralelogramo é a base, que é 6, multiplicado pela altura, que é 4, e 6 multiplicado por 4 vai dar 24. Bom, bem fácil, né? A área do triângulo, base, que é 6, a altura, que é 5. Então, a área do triângulo vai ser a base, 6, multiplicado pela altura, que é 5, tudo isso dividido por 2. 6 vezes 5 é 30. 30 dividido por 2 vai dar 15 unidades de área. Bom? Indo agora para a segunda questão, ó. A segunda questãozinha diz o seguinte: a base de um retângulo é o dobro de sua altura. Determine as suas dimensões, sendo 72 centímetros quadrados a sua área. Então, vamos fazer aqui uma figura. Ó. Ele refere-se à questão a um retângulo. Ó. Ele está dizendo aqui que a base de um retângulo, esse segmento aqui, esse lado horizontal, é o dobro de sua altura. Então, se a sua altura é x, a base vai ser 2x. Aí determine as suas dimensões. Então, a gente tem que descobrir o valor da base, o valor da altura, depois de descobrir o valor de x. Ele diz que a área é 72 centímetros quadrados. Então, se você pegar a base, que é 2x,
multiplicar pela altura que é x, você vai encontrar 72. Ou seja, temos uma equaçãozinha aqui, ó. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Isso é igual a 72. O 2 ele está multiplicando, ó, o x ao quadrado, então ele passa dividindo. X ao quadrado é igual a 72 dividido por 2, que é 36. Agora a gente tem que encontrar um número positivo que é elevado ao quadrado a 36. Esse número é o 6. Ó. Ou então tirar a raiz quadrada de 36, que seria 6 centímetros. Logo, a base, a altura aqui, né, a largura é 6 centímetros e a base é o dobro de x, é o dobro de 6, que vai ser 12 centímetros. Tá? Então as dimensões aqui seriam a base 12 centímetros e a altura seria 6 centímetros. Está de acordo com o problema, né? Porque a base é o dobro da sua altura. E 6 vezes 12 vai dar 72 centímetros quadrados. Vamos para a terceira, né? Terceira questão aqui, ó. Ele diz assim: um retângulo, novamente um retângulo, tem 24 centímetros quadrados de área e 20 centímetros de perímetro. Determine suas dimensões. Então, ele dá a área do retângulo, tá? E dá o seu perímetro. Perímetro é a soma dos lados, né? Vamos desenhar novamente um retângulo aqui, ó. Então, esse lado horizontal é a base, que eu vou chamar de x. O lado aqui em cima também, oposto à base, também mede x, ó. Aqui a altura da direita mede y, a altura da esquerda também mede y. A área é 24. Então significa dizer que a base, que é x, multiplicado pela altura, que é y, tem que dar 24. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais x, 2x, mais y, 2y. Isso aqui tem que dar 20 centímetros. Eu posso pegar essa equação e simplificar, ó, tá? Eu posso pegar essa equação e dividir todo mundo aqui por 2. Fica melhor para a gente trabalhar, né? Então, quando a gente fizer essa simplificação aqui, o 2x por 2 fica x, o 2y por 2 fica y, e 20 por 2 fica 10. Olha só, encontramos aqui um sistemazinho de equações, ó, em que o x multiplicado por y vai dar 24, né? E o x somado com y vai dar 10. Esse sistema está bem fácil para resolver. É um daqueles sistemas que você pode conseguir resolver mentalmente. De que maneira? Você tem que encontrar dois números, x e y, de modo que a multiplicação seja 24 e a soma desses números seja 10. Olha, não está difícil, hein? Dois números que eu somando dá 10 e multiplicando dá 24, seria 6 e 4. Ó. Porque 6 mais 4 vai ser 10, que é exatamente a soma de x mais y, e 6 multiplicado por 4 vai dar 24, que corresponde à área. Então a resposta aqui, a base mede 6 centímetros e a altura mede 4 centímetros. Tá bom? Então, bem boa questão, né? E para a gente fechar aqui, a quarta questão, ó, ele pede para calcular a área do terreno cuja planta é dada nesta figura. Então, veja que esse terreno ele não tem bem o formato retangular. Se nós completássemos aqui, ó, aí sim, tudo bem. Teríamos o formato retangular. Mas ele quer somente essa região aqui que está em azul. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode calcular a área total, como se esse terreno fosse retangular, tá? Fosse um retângulo, e nós iríamos retirar essa região aqui, ó, que não tem nada. E essa região aqui, na verdade, é um triângulo, né? Triângulo retângulo, que é 90 graus, ó, já que nós temos aqui um retângulo. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Então, vamos calcular a área do retângulo, a área total, e tirar a área desse triângulo aqui. Agora, perceba, ó, aqui em cima mede 7.
Aqui embaixo também é para medir 7, né? Só que aqui já tem 4. Então significa dizer que a base desse triângulo é 3. A altura aqui, ela mede 8. A altura da direita também vai medir 8, né? Só que nós já temos 6 aqui. Então fica faltando 2, que é a altura desse triângulo. Então vamos calcular a área do retângulo, que seria base, ou 7, multiplicado pela altura 8. Ó. Então fica 7 vezes 8, é a área total. Aí eu vou retirar a área desse triângulo aqui, que não conta para o terreno. Aí a área do triângulo é pegar a base, que é 3, multiplicar pela altura, que é 2, e dividir por 2. Uma conta bem legal, ó, bem fácil. 7 vezes 8, 56, menos. Podemos fazer uma simplificação aqui, ó. Esse 2 dá para simplificar com 2, que vai dar 1. Aí 3 vezes 1, 3. E 56 menos 3 vai dar 53. Como aqui está em metros, 53 metros quadrados. Seria a área desse terreno, né, que não é bem retangular. Pronto, então terminamos essa primeira parte. Na nossa próxima aula vamos ver fórmulas diferentes para a área do triângulo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!